A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa passagem bíblica está lá no começo de tudo, no livro do Gênesis 1:2. E eu quero falar aqui basicamente sobre transformação de realidade, como transformar o caos em uma vida melhor. Porque a maioria das pessoas, pessoal, argumentam a sua paralisia mental para transformar a sua vida e transformar a sua realidade. Elas justificam justamente o momento atual. Como que eu vou conseguir mudar minha vida se eu estou tão imerso em dificuldade, imerso em contas, imerso em dívidas? Mas Deus, na Bíblia, as Escrituras Sagradas, eu repito uma coisa que eu vou frisar sempre aqui: eu não sou seu pastor, eu não sou seu padre, eu não estou aqui para converter você a uma religião, muito menos mandar você sair de religião, se bem que eu tenho uma opinião embasada na Bíblia sobre isso, né? Mas não é o ponto deste vídeo. Então você tem que entender que a caminhada é justamente do caos à prosperidade, através dessa passagem bíblica de como Deus transforma o vazio, o caos, em abundância, que foi o que ele fez no livro de Gênesis. Antes de Deus dizer haja luz, antes dele separar os mares, antes dele preencher a terra com vida, a Bíblia descreve um cenário aí de trevas, um cenário onde existia apenas a desordem. É o que a gente percebe daí no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Minha visão tá ruim. Esse versículo, pessoal, ele não fala apenas sobre a criação do mundo. Ele revela aí um princípio espiritual que pode transformar sua vida financeira. A gente precisa ler a Bíblia com mais cautela, com mais cuidado e sem esse viés do terrorismo que foi implantado, terrorismo sim espiritual, terrorismo psicológico, né? Isso dá para chamar-se tortura psicológica, o que algumas religiões fazem com o nosso campo mental, né? Então, quando a gente foge disso, a gente pode ver que a Bíblia revela princípios espirituais que podem sim transformar a nossa vida financeira, transformar os sonhos, transformar a capacidade que a gente tem de prosperar. Porque o poder de Deus, ele foi manifestado em meio ao caos. E a própria Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não fiquemos lamentando o caos, mas procuremos buscar, através dele, construir algo para a nossa vida. O primeiro segredo que a gente pode observar aí é entender que Deus, ele não teme o vazio. Ele não teme essa situação de trevas. Ele não espera a condição perfeita para iniciar a sua ação. Na verdade, se a gente observar, ele escolhe começar justamente onde tudo parece impossível. Aí a gente olha para outra passagem bíblica, que o impossível para o homem é possível aos olhos de Deus. Mas Deus reside em você. Deus, ele habita em você. Então a gente tem que ousar agir, mesmo quando a gente só percebe caos, quando a gente só percebe o vazio, quando a gente não percebe a solução. A gente tem que acalmar a nossa mente e se questionar o que posso fazer para melhorar a minha vida hoje e agir dentro disso. Quantas vezes nós olhamos aí para a nossa conta bancária, para nossos projetos que fracassaram, a gente observa as nossas oportunidades perdidas e a gente pensa: acabou, não tem solução. Mas o Espírito de Deus, pessoal, ele não desiste do que ainda não tem forma. Olha essa mensagem: o Espírito de Deus não desiste do que ainda não tem forma. E o Espírito de Deus habita em você. Ele se move sobre o caos. A palavra hebraica, pessoal, macharef, ela pode ser traduzida como pairava, mas também traz a ideia de incubação, como um pássaro que protege aí e aquece os seus ovos até que a vida brote. Deus não apenas conserta, pessoal, o que está quebrado. Deus cria do zero. Deus cria do vazio. Muitos de nós ficamos presos esperando os recursos suficientes, esperando as melhores oportunidades ou condições ideais.
para que possa dar início aos nossos projetos. Mas a lição do Gênesis 1, versículo 2, diz que a verdadeira prosperidade nasce da fé em agir, mesmo quando tudo parece vazio, mesmo quando nada ainda começou. Abraão, ele saiu sem saber para onde ia. Lembra disso? Está lá em Hebreus 11:8. Davi enfrentou um gigante com uma pedra e uma funda. Está em 1 Samuel 17:49. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar milhares de pessoas. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em muitos lugares. Esses exemplos, eles começaram com uma aparente escassez. Todos eles começaram com uma aparente escassez. Mas quando o Espírito de Deus entra em cena, é possível que a gente transforme a nossa realidade. Mas como vamos aplicar isso em nossa vida financeira? Primeiro, pare de amaldiçoar a situação atual. Pare de amaldiçoar o aparente vazio. Em vez de reclamar do que falta, declare: Deus está preparando algo aqui para mim neste momento. O caos, ele não é o fim. Ele é o estágio inicial para algo maior na sua vida, para algo abençoado na sua vida. Deixe o Espírito guiar suas decisões, pessoal. O Espírito, pessoal, não é algo fora, o Espírito é algo dentro. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Pare de temer as coisas que a gente fala. Eu aposto, como eu disse assim, deixe o Espírito guiar suas decisões. Você já fica assim, nossa, que espírito, esse rapaz está endiabrado. Mano, é o Espírito do Senhor que habita em sua vida. Assim como ele se movia sobre a face das águas, ele pode fazer ideias, ele pode trazer oportunidades, ele pode trazer soluções que você nunca imaginou. Ore antes de tomar suas decisões financeiras, mas não ore com medo, não ore com pavor, e faça isso continuamente. Não é orar hoje à noite porque amanhã a solução não está pronta na tua frente, você entrar em desespero, não tem nada a ver com isso. Outra coisa, comece com o que você tem, no lugar que você está. Não espere o momento perfeito. Deus, ele usou o pó da terra para formar o homem, está lá no Gênesis 2:7. O que ele pode fazer com o pouco que você tem em mãos? Observe o que você tem nas suas mãos, observe o que você tem nas suas mãos. A sua virada começa agora, no lugar que você está. Tome consciência disso. Se você está lendo, por exemplo, sei lá, um artigo, uma revista, se você está vendo este vídeo, é porque há algo em você que ainda acredita em mudança. Você não chegaria aqui neste momento se você não acreditasse na possibilidade da mudança. E isso já é o Espírito de Deus se movendo em você. A terra, pessoal, estava sem forma, mas Deus viu nela um jardim. O mar era trevas, mas ele viu nele vida e abundância. Se a sua situação hoje parece um caos, lembre-se, isso é só o primeiro verso da sua história. Isso é um ponto de partida para você. Mesmo o Espírito que pairava sobre o abismo, no caso o Espírito de Deus, o Espírito maior, o macro, ele quer agir na sua vida financeira. É o Espírito de Deus, nós somos fagulha de Deus e o Espírito de Deus mora em você. De novo, vós sois a morada do Espírito Santo de Deus. Isso não é uma criação da minha mente, isso é bíblico. O Espírito de Deus pode agir na sua vida financeira, nos seus projetos, nos seus sonhos. Se o Espírito de Deus agiu sobre o caos daquele tempo, você acha que os seus problemas se comparam ao nada e ao vazio e ao caos, às trevas que haviam no início dos tempos? Isso são metáforas, pessoal, para você entender que Deus pode agir na sua vida agora. A pergunta é, você está pronto para deixar Deus transformar o vazio da sua vida em abundância? Pense nisso. Qual é o primeiro passo que você pode dar hoje? Que você pode dar neste exato momento, mesmo um passo pequeno, para cooperar com a transformação da sua vida? Deus, ele tem planos para a sua vida. Do caos à prosperidade, do vazio à abundância, das trevas para a luz. Esse é o projeto de Deus, porque foi assim que ele deu início a tudo. Tudo. Se você quer entender mais sobre prosperidade, se você quer entender mais sobre dinheiro de um ponto de vista bíblico, porque a maioria das suas crenças limitantes tem raízes na religião, e você acha que é a vontade de Deus, mas você precisa mudar isso. E eu tenho aqui abaixo uma jornada
em áudio aulas para transformar a tua mentalidade. E é a partir disso que você pode transformar a tua vida. Tá? Você pode clicar aí abaixo para adquirir ou se inscreve no nosso canal para continuar recebendo conteúdos grátis como este vídeo. Valeu, vou nessa, até outro dia. Fui!